Bom, então agora a gente vai falar sobre motivação e expectativas do tratamento, né, ajustes que a gente precisa fazer. E aqui eu coloquei, né, como subtítulo ajustes ambientais, já vou explicar por que tem esse nome. Bom, uma grande parte dos pacientes que vai procurar o tratamento, né, e aí a gente está pensando agora em pacientes neurodivergentes, eles vão vir indicados por uma outra pessoa, né, vão vir através de uma demanda que não é deles ou de uma necessidade de mudança que às vezes não é do próprio paciente, vai vir da família, né, ou de pessoas com as quais o paciente se relaciona. Claro que pode acontecer, né, e aí eu acho que também com o atual awareness que a gente tem, né, com a atual divulgação sobre neurodivergência que a gente está encontrando na mídia, tem acontecido de alguns pacientes procurarem tratamento voluntariamente, já pensando, bom, eu tenho aqui uma condição diferente, né, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, eu tenho síndrome de Tourette, e eu sinto que aqui eu poderia me encontrar, né, me desenvolver um pouco em psicoterapia. Isso acontece. Mas quando a gente está falando, né, dos pacientes aí da vida real, né, aqueles que não são estudantes de psicologia, digamos assim, né, não são da área da saúde, né, pacientes leigos a todo o tópico da saúde mental, eles às vezes vão vir com uma certa demanda externa por mudança, como eu disse, da família ou de pessoas ao redor. Tá? Também, né, vai acontecer, é claro, de vir aqueles pacientes, como mencionei agora há pouco, muito bem informados, né, e já conscientizados sobre neurodivergência, mas aí nesse caso a gente também vai ter um certo ajuste de expectativas que vai ser necessário, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é que a neurodiversidade, né, conforme a gente falou mais lá no início da aula, ela é um paradigma novo, né, um paradigma alternativo, uma nova forma de interagir com o mundo. Tem uma ideia filosófica, né, por trás da neurodiversidade, de que é essa, né, que o sistema nervoso ele não está causando alteração, mas ele modera, ele medeia a relação entre a pessoa, que tem a neurodivergência, e os estímulos do ambiente. Por quê? Porque tem alguém que percebe essas alterações, né? E essa pessoa, é com essa pessoa que a gente vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar com aquilo que a pessoa percebe sobre as suas alterações do sistema nervoso. Né? Então a gente vai entender que diferenças neurocognitivas, né, como aparece no autismo, no TDAH, elas são variações naturais e não são patologias a serem normatizadas. É uma outra forma de interagir com o mundo, tá? E aí sempre me incomoda quando aparece o tópico cura, porque cura deixou de ser um tópico quando a gente fala em saúde mental há muito, muito tempo, né? A gente fala em remissão de sintomas, aumento da qualidade de vida, mas, né, às vezes os textos, e esse texto que está colocado aqui acaba se referindo, né, a esse tópico de alguma maneira. Tem uma proposta aqui, então, né, de novo, de mudança epistemológica, né? Uma certa humildade epistêmica que vai ser necessária, e aí vai defender que pessoas neurodivergentes têm essa autoridade sobre as suas próprias experiências, porque, de novo, tem alguém que sente as alterações do sistema nervoso, conforme eu falei lá no início da aula. Né? Não é como se essa alteração se governasse sozinha, né? Eu não sou o TDAH, eu percebo os sintomas de TDAH que eu tenho. Eu não sou o autismo, eu percebo os sintomas de autismo que eu tenho. Eu, né, consigo notar essas alterações e, a partir disso, algo pode ser feito. Se a gente for resumir a pessoa, o diagnóstico, a gente entra num outro problema que eu já vou mencionar, tá? Então, sempre tem esse foco em interação pessoa-ambiente. Por quê? E a gente vai tentar fazer uma separação didática aqui, né? Quando a gente está falando daquele paciente que vem porque a família está dizendo que ele tem que mudar, que ele tem que se adequar às normas sociais, que ele tem que se comportar de uma maneira neurotípica, né? De uma maneira que no senso comum a gente chama de normal, de comum, aí a gente tem um problema de demanda, né? Porque talvez a motivação desse paciente seja baixíssima, né? No sentido de que estão pedindo para eu mudar meu jeito de ser, estão pedindo para eu mudar a minha interação com o mundo, estão pedindo para eu mudar coisas que eu nem sei muito bem por que eu faço, por que eu tenho. E esse era o caso do Diogo. O Diogo, né, o caso que eu trouxe para vocês, ele não fazia ideia do que não estava bem com ele. Então a comunicação com a família, que era uma comunicação muito difícil, ele estava por vezes extremamente irritado com a família, porque estavam demandando dele coisas que não fazia sentido. Não fazia sentido ficar se comunicando toda hora, perguntando de amenidades no dia a dia. Não fazia sentido que a família exigisse dele que, de repente, né? E aí era essa a sensação que ele tinha. De repente, aos 24 anos, ele deveria estar trabalhando e estudando. Porque nunca foi falado sobre isso antes, né? Ou seja, ele não acompanhava esse curso comum das coisas ali na sociedade, né? E a família, de certa forma, pressionava. Não fazia sentido para ele que ele deveria acordar, limpar, né, ajustar a cama dele ali, limpar o quarto, fazer uma série de coisas. No outro dia ia dar uma sujadinha ali e ele conseguia lidar com isso. Para ele não era um problema. Por que para os outros seria? Né? E aí a demanda da família era, de certa forma, uma normalização, né, essa coisa de trazer, né, a pessoa com neurodivergência para uma condição neurotípica, né?
Então, inclusive, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, ali no outro tópico. E aí, o processo, inclusive, de avaliação neuropsicológica, mesmo que não tenha fechado necessariamente o diagnóstico de TEA, foi super útil para poder informar a família de que existiam características ali, sim, né? E que boa parte das dificuldades do Diogo não eram decorrentes de uma má vontade, né, de uma ausência de motivação, mas sim de uma dificuldade de interação com o mundo a partir da perspectiva dos pais. Porque na perspectiva dele, a interação com o mundo estava ok, né? E aí, né, a expectativa que ele tinha, muito em função da demanda dos pais, né, era uma expectativa de total mudança, né? Então, o Diogo, em um determinado momento, ele acreditou, né, e eu também cheguei a pensar sobre isso, antes de conhecer melhor o caso dele, de que ele sairia da terapia muito, muito melhor, muito, muito comunicativo, decidido, ou pelo menos um pouco mais decidido sobre as coisas que são importantes para ele, que ele gosta, e não foi o caso, né? O processo de terapia dele foi bem lento, e eu acho que lento porque a gente precisava ajustar as expectativas dele com relação àquilo que a sociedade demanda, né? Porque, e aí entram ajustes outros, né, que eu vou falar daqui a pouco, do caso do Diogo, né? Porque o caso do Diogo, a psicoterapia era insuficiente, né? E insuficiente também por demandas externas, né? Por exemplo, ele estava ali com 24 anos, sem trabalhar, sem estudar, e a família, né, não aparentava, mas estava passando por uma questão financeira em que eventualmente o dinheiro poderia, né, não acabar, mas ele talvez não sustentasse, não mantivesse aquele padrão de vida que a família tinha, né? Então tinha essa questão que estava meio latente, não aparecia tanto, né? Uma preocupação dos pais com relação ao futuro, porque talvez não conseguissem dar conta de cuidar e de bancar o Diogo o resto da vida. Ele eventualmente teria que conseguir, né, desenvolver as atividades de trabalho, mas daí quais atividades de trabalho? Então a gente acaba entrando um pouco nisso. Então vai ter, né, nesse texto que está citado ali, uma certa crítica à normalização terapêutica, porque não é isso que a gente quer com esses pacientes. A gente não quer normalizar eles, a gente não quer receber um paciente com TEA, né, e transformar ele em um paciente com remissão dos sintomas de TEA, né? Inclusive na terapia ABA, durante muito tempo, isso aparecia, né, como um critério de melhora. Ainda aparece, tá? Na medida em que, eventualmente, né, crianças pré-verbais ou não verbais conseguem se comunicar, e aí esse critério da comunicação, né, dessa mediação da pessoa com o ambiente externo através da linguagem, isso acaba sendo um critério importante, né? Mas quando a gente está falando de pacientes adolescentes, adultos, que vão receber um diagnóstico tardio, e que vão ter, por exemplo, né, outras condições clínicas, o ideal é que a pessoa consiga conviver com aquela condição. Então não é o caso, por exemplo, né, do Marco eu vou falar daqui a pouco, mas teve outro paciente meu, eu acho que eu já contei isso, né, talvez em outro dos vídeos da aula, que ele queria trabalhar como uma pessoa que não tem um TDAH severo, ele queria produzir, né, trabalhava na área de TI, e ele acreditava piamente, o foco da terapia, inclusive o objetivo que ele trazia, era acordar às 8 para as 5, né, acordar às 9 para as 6, né, é isso, trabalho, produtividade, não faria sentido, né? A adaptação aqui não é fazer com que ele trabalhasse como se ele não tivesse TDAH, é o contrário, né? É a partir do TDAH, inclusive tratado, né? Mas é a partir do TDAH ver o que nós podemos fazer para que ele consiga conviver com qualidade de vida, com bem-estar e, eventualmente, também, né, manter ali os subsídios para ele poder, né, ter alimentação, comida e outras coisas, né? E por que essa questão do trabalho, né, aparece no caso do Marco, aparece no caso do Diogo, aparece nesse caso que eu falei agora? Porque uma das questões, né, que acaba atrapalhando por vezes, né, as pessoas com neurodivergência é uma certa necessidade de adequação às normas sociais que, infelizmente, a gente não tem como fugir. E uma delas é essa, né, do trabalho. Nem sempre a gente vai conseguir adequar o ambiente de uma maneira, né, que as pessoas com neurodivergência possam ter um pleno trabalho, assim. Eventualmente elas vão ter que se ajustar também. Até porque adequar o ambiente externo a todas as necessidades da população com neurodivergência é talvez criar um ambiente que prejudique pessoas que não têm a neurodivergência, mas que têm algum outro tipo de alteração, né, cognitiva ali. Também tem o detalhe de que isso não é normalizar, né, a população com neurodivergência, e pensando enquanto, né, pessoas com TDAH, enfim. Mas se a gente, de alguma maneira, não trabalha a flexibilização do comportamento, né, no caso das pessoas com TDAH, no caso das pessoas com TEA, talvez a gente dificulte a adaptação delas a contextos nos quais ela não está preparada para viver, e contextos que às vezes não vão ter as adaptações necessárias, né?
Inclusive, um dos trabalhos que se espera que a gente vai ter com populações neurodivergentes é comunicar suas próprias necessidades. É para que o indivíduo consiga dizer o que ele quer, o que ele precisa do outro, a partir da sua condição clínica, da sua condição enquanto neurodivergente. E dizer, comunicar, é um tipo de flexibilização, um tipo de adaptação da pessoa, né, com o ambiente externo. Tá? Uma outra ideia, que aí, e aí para isso, gente, eu não sei se tem uma solução que não seja a participação, acho que a terapia pode sim ajudar, né, de alguma forma, mas existe a necessidade de talvez participação de grupos de pessoas com neurodivergência para que o senso de identidade, para que esse senso de pertencimento a um determinado grupo seja fomentado, né? Então, é comum, por exemplo, né, as pessoas com TEA, com TDAH, procurarem terapeutas que são, em tese, especialistas em neurodivergência. Eu acho difícil, né, alguém se auto-intitular especialista em neurodivergência, mas isso pode acontecer, né, talvez com muito estudo. Mas eu acho difícil porque toda vez que eu recebo um paciente com provável neurodivergência, eu tenho que fazer uma revisão diagnóstica, né? Eu não posso confiar de cara naquilo, porque isso vai guiar o plano de tratamento, né? E dentro dessa revisão diagnóstica, vai dar trabalho, vai acontecer muita coisa ali, a ponto de daqui a pouco a gente ver, não, esse paciente ele não tem, né, TDAH, ele parece que tem TEA, mas na verdade não tem TEA, né? E eu não sei se eu precisaria trabalhar com ele nessa condição, né? Mas ainda assim esse paciente precisa de ajuda, tem sofrimento significativo, né? Então, digamos, talvez uma falha nossa, que pessoas com neurodivergência, né, com alguma condição que entra dentro dessa categoria, tenham que procurar especialistas em neurodivergência. Que, em tese, né, eu sinto que a maior parte dos terapeutas deveria saber trabalhar com isso, deveria conseguir adequar o tratamento para essa demanda, né? Mas essa identidade positiva, né, de uma identidade de que a pessoa, né, ela tem uma condição diferenciada, uma maneira diferente de interagir com o mundo, e que isso está bem, no sentido de que existem outras pessoas assim, é apenas uma outra forma de interagir, isso pode ser super bom. Só que daí para isso, de novo, eu acho que os grupos ajudam muito mais, né? Grupos de pessoas neurodivergentes, fóruns na internet que a pessoa pode, né, se sentir parte de algum grupo, e não é à toa que a gente tem muitos memes, né, sobre saúde mental que acabam ficando famosos porque falam, né, dessas condições que a gente está chamando de neurodivergência, né? Então, assim, a terapia ela tem que resistir a essa normalização automática. E como é que a gente faz isso? A gente adequa, e aí volta para os objetivos. A gente adequa os objetivos de terapia conforme aquilo que o paciente pode e quer fazer, e a gente flexibiliza o tratamento de um jeito que a gente possa trabalhar com ele as demandas que ele tem, tá? Bom, eventualmente vão chegar aqueles pacientes, e eu acho que aqui entra o caso do Marco, né, que vão chegar já com diagnóstico de TDAH, com uma suspeita de TEA, no caso dele, que, né, acho que não se confirma por N questões, né, que a gente tem avaliado, né, e no caso dele, ele também tinha a necessidade de provar, né, a superdotação e altas habilidades, assim, era uma coisa importante para ele. Ao mesmo tempo em que ele se reconhecer como uma pessoa neurodivergente era importante, é importante também a gente conseguir fazer um processo que é doloroso e que pode soar invalidante, mas que é necessário, gente, né? Que é conseguir separar o que é a validação da experiência neurodivergente, o que é dizer, olha, realmente, né, pessoas com TDAH, com TEA, pensam dessa maneira, agem dessa maneira, tem essa determinada característica, isso é importante, e aquilo que é do Marco, do meu paciente. Porque se eu resumo o Marco a 2 diagnósticos que talvez ele tenha, né, um deles é o TDAH extremamente confirmado, eu estou de alguma maneira dizendo, olha, não existe nada além de TDAH no Marco, né? Mas não é verdade. Existem N características da história de vida dele, por exemplo, essa sensação constante de fracasso que ele tem pode ter a ver com TDAH, mas também tem a ver com uma família extremamente punitiva, né? Principalmente com um pai extremamente punitivo, que exigia dele um desempenho, né, neurotípico, um desempenho comum, né? E que não exigia a mesma coisa do irmão, né, mais novo, que também tem TDAH. Então, assim, tinha essa cobrança, essa pressão da família, e talvez isso diga um pouquinho mais sobre o Marco e pouco sobre o TDAH. E é bem difícil fazer essa separação, tá? É difícil porque a gente, às vezes, inclusive desiste, né? No intuito de validar o paciente, de acolher a experiência, né, da diferença, a gente esquece aquilo que é dele, aquilo que não tem muito a ver com o diagnóstico que ele tem, tá?
Só que daí, o que acontece aqui, né? A neurodivergência ela pode ser identificada como uma identidade, como uma experiência vivida, né? Então, é uma forma legítima de variação humana. Então, vão ter pacientes que vão se identificar muito com o diagnóstico, né? E que vão, inclusive, se sentir bem na medida que fazem parte do grupo, na medida em que conseguem se reconhecer e ver certas características similares, né? E aí a gente tem coisas que, ao meu ver, são caóticas, né? Como lá os vídeos do TikTok, de baixe seus dedos, se você baixar ali, sei lá, quantos dedos, você tem TEA, né? É no intuito de informar, mas eu acho que dá uma informação meio errada, né? E acaba dando um nome para características que talvez sejam do cotidiano, né? Que daí não seja uma nova maneira de interagir com o mundo, mas seja simplesmente uma maneira de interagir com o mundo, né? E aí, quando a pessoa se identifica muito com o diagnóstico, podem acontecer duas coisas diferentes. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais no caso do TEA, porque tem mais estudos sobre o TEA nesse sentido, né? Mas pode acontecer da pessoa ser invalidada, né, socialmente por duas vias, né? Pode acontecer da população com TEA dizer que o Marco, por exemplo, não, ele não tem TEA, ele não age assim como eu, ele não age dessa maneira, ele não, né, e acabar punindo boa parte dos comportamentos dele. Pode acontecer da população geral dizer, não, isso não é TEA, isso é um problema que ele tem, isso é uma outra característica, acabar invalidando, né, o comportamento dele de maneira geral. Pode acontecer da população não incluir ele em determinados grupos por causa do diagnóstico. Então, essa identificação com o diagnóstico, ela pode produzir uma série de problemas também, ao mesmo tempo em que ela pode ser benéfica para eu me sentir parte de um grupo. Então, gente, é uma linha difícil, né, de delimitar, tá? Porque a gente precisa validar a sensação que a pessoa tem de que ela é diferente, né, de que ela faz parte de um grupo de pessoas neurodivergentes, porque isso é real. Ao mesmo tempo, a gente precisa também validar a experiência subjetiva individual. Porque assumindo não, né, o Marco de fato tem o diagnóstico de TDAH, mas notando o diagnóstico de TDAH no Marco, tem características que são do TDAH, mas tem características que são do Marco. E a experiência dele com TDAH é bem específica. Eu diria, inclusive, que é só dele. Tá? Mesmo que outras pessoas se identifiquem, porque ali no processo de psicoterapia a gente quer um tratamento ideográfico. Se a gente foca excessivamente no diagnóstico, a gente talvez não esteja fazendo uma boa parte do nosso trabalho. E vão existir pacientes que vão, de alguma maneira, generalizar ou resumir o comportamento e a experiência humana deles ao diagnóstico que eles têm. E aí entra o nosso cuidado de tentar separar as coisas, tá? Do mesmo jeito, pode acontecer de a gente receber aquele paciente que nega o diagnóstico, que não aceita, ou que não se vê como uma pessoa, né, com TEA, com TDAH, com outras características, porque entende que não, isso aqui não é meu, nada a ver e tal, porque o cara aprendeu o masking ao longo da vida inteira. O cara aprendeu a mascarar, a disfarçar os sintomas ao longo da vida inteira. E aí o nosso papel é outro, né? O nosso papel, nesse caso, é de, ao mesmo tempo em que a gente valida as estratégias que a pessoa desenvolveu, porque se elas se mantêm, foram reforçadas ao longo do tempo, né? Talvez por ele mesmo como uma estratégia de segurança. Mas também mostrar que, olha, isso que tu está me contando parece uma característica da população neurodivergente, parece uma característica de quem tem determinado diagnóstico, de quem funciona de uma determinada maneira. Né? Então fazer de novo esse processo assim de uma linha tênue de dizer, olha, entendo que tu tenha te adaptado, ao mesmo tempo me parece que essa adaptação pesa, gerou um sofrimento, né? Não sei se tu precisava dela, não sei se tu precisava dela para existir enquanto pessoa, né? E ficar, né, de novo balançando essas duas coisas, tá? É muito difícil, no sentido de que às vezes os pacientes, né, que se identificam muito com o diagnóstico vão ter esse receio, né, de ouvir que tem algo deles ali, que tem algo da experiência deles que não tem a ver só com o diagnóstico. Assim como também é muito difícil para alguns pacientes que não se identificam com o diagnóstico, que sentem que não são da população neurodivergente, entender que não, talvez eles pertençam a essa população. Né? Talvez eles tenham alguma característica que eles não conseguiram parar muito para pensar, em função, inclusive, às vezes, de convivência com um ambiente invalidante, difícil, que dizia para eles que tinha um jeito certo de pensar, um jeito certo de agir. E a gente tem que cuidar disso, tá? Então, a mensagem aqui é que a gente vai, de novo, brincar. Né? A gente vai, eventualmente, validar a identidade da pessoa enquanto pessoa, né, neurodivergente, e, eventualmente, a gente vai validar a experiência subjetiva e ignorar um pouquinho o diagnóstico, dizendo, olha, sim, tu tem TEA, mas isso aqui é teu, e o TEA tá junto, mas isso aqui é teu, é uma característica tua. Porque a gente trabalha em cima delas, a gente não vai mudar o TEA. A gente trabalha em cima das características que a pessoa tem enquanto ela tem TEA.
Do outro jeito, a gente também às vezes vai ter que validar as estratégias que a pessoa arranjou ao longo da história de vida dela para lidar com o sofrimento e para lidar com essa diferença, né? Ao mesmo tempo que a gente tenta trazer ela para, olha, sinto muito pelo que tu passou, mas talvez tu faça parte de uma população que está em sofrimento. E aí, de novo, né, quando eu digo brincar com isso, é alternar entre esses dois processos de validação, né, 2 ou 3. Certo? Então a gente encerra esse tópico por aqui. Vamos para o próximo tópico mais adiante e voltamos a falar.